Amém? Se você trouxe a sua Bíblia, que é a palavra do Senhor, gostaria que você fosse lá na primeira carta do apóstolo João, para que nós possamos dar continuidade ao nosso estudo expositivo. A nossa ideia nessa noite é concluirmos o segundo capítulo. Entretanto, nós vamos concluir o segundo capítulo sem ler todos os versos que encerram o segundo capítulo. Eu vou te explicar o motivo, né? Nós vamos estudar hoje dos versículos 18 ao versículo 27. E por que nós vamos encerrar o capítulo 2 sem ler o versículo 28 e 29? Porque os versículos 28 e 29 são uma introdução ao capítulo 3, né? Você vai se recordar que na época dos escritos, né, paulinos, joaninos, não havia uma divisão de versículos e nem capítulos, né? Então, os versos 28 e 29, eles vão abrir o capítulo de número 3, que nós, se Deus permitir, estudaremos na quinta-feira que vem. Então, nós vamos encerrar o capítulo 2 hoje, lendo dos versículos de número 18 ao versículo de número 27. Diz assim a palavra do Senhor: Filhinhos, esta é a última hora, e assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Mas vocês têm uma unção que procede do Santo, e todos vocês têm conhecimento. Não lhes escrevo porque não conhecem a verdade, mas porque vocês a conhecem, e porque nenhuma mentira procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Todo que nega o Filho também não tem o Pai. Quem confessa publicamente o Filho tem também o Pai. Quanto a vocês, cuidem para que aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. E essa é a promessa que ele vos fez, a vida eterna. Escrevo-lhes essas coisas a respeito daqueles que os querem enganar. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não precisam que alguém os ensine. Mas, como a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas. Permaneçam nele como ele os ensinou. Essa é a palavra verdadeira do Senhor. Diz um estudo judaico que certa vez a mentira encontrou com a verdade. E a mentira, nesse encontro com a verdade, olhou para a verdade e falou: tudo bem, verdade? Você percebeu como que o dia está belo? E a verdade, toda preocupada e sorrateira por saber que se tratava da mentira, saiu lá fora para ver se o dia estava bonito mesmo. E quando ela saiu lá fora, ela viu o sol brilhando, os pássaros cantando. Ela voltou e falou: realmente, o dia está bonito. E aí a mentira olhou para ela e falou assim: e você viu como que as coisas têm caminhado bem na nossa sociedade? E a verdade, ainda com o pé atrás, procurou umas duas pessoas e questionou como é que estavam as coisas, o governo. E as pessoas: não, as coisas estão caminhando bem na nossa comunidade. E aí a verdade voltou e falou: realmente, mentira, as coisas estão indo bem. E aí a mentira, vendo que tinha ganhado a confiança da verdade, falou: que tal a gente aproveitar esse dia bonito e darmos um mergulho no lago? E a verdade, né, vendo que a mentira não estava mentindo, foi com ela até o lago. Chegando lá no lago, a mentira se despiu de suas roupas e pulou no lago. E gritou: vem, verdade, a água está muito boa.
E a verdade, já acreditando plenamente na mentira, despiu suas roupas e pulou também no lago. E assim que ela pulou, a mentira nadou mais rápido que pôde, saiu da água e vestiu as roupas da verdade e fugiu. A verdade, então, quando saiu da água, olhando e vendo que não podia vestir as roupas da mentira, saiu pelas ruas como verdade nua e crua. E assim conclui-se a história. Às vezes as pessoas preferem acreditar numa mentira disfarçada de verdade do que na verdade nua e crua. Podemos traduzir isso como fake news de hoje, né? João está a nos ensinar sobre alguns paralelos desde o primeiro capítulo que nós começamos. Se você vai lembrar, lá no primeiro capítulo, João ele traça um paralelo muito fiel e muito verdadeiro sobre luz e trevas, né? A gente falou muito sobre isso. Não existe crepúsculo, não existe penumbra no reino de Deus, né? Ou é luz ou é trevas. No capítulo 2, no início do capítulo 2, nós observamos João também traçar, e isso foi muito importante e acho que muito esclarecedor para nós, um paralelo tão parecido quanto a luz e as trevas, que foi o paralelo do amor e do ódio, né? Ou você ama ou você odeia. E ele explica muito bem isso, né? Essa diferença do amar e do odiar. E agora aqui, para encerrar o capítulo de número 2, João ele vai traçar um novo paralelo. E é o paralelo entre a mentira e a verdade. Para o cristão, não adianta apenas viver na luz e no amor. Além de viver na luz, além de viver no amor, o cristão ele necessariamente precisa viver na verdade. Porque se porventura o cristão acha que está vivendo na luz e está mentindo, ele não está na luz, ele está nas trevas. Se o cristão acha que está amando, mas não está vivendo uma verdade, ele está amando falsamente. E o amor falso não é amor. Na verdade, ele se torna ódio, porque você não está amando por completo. E dentro desse princípio, João ele vem nos mostrar algo fundamental sobre esse paralelo que ele vai traçar entre a mentira e a verdade. Muitas vezes, algumas pessoas dizem, ainda no nosso contexto, que não importa aquilo que você crê, o importante é você ter fé. E o importante é que a sua fé seja sincera. Então, não importa a força espiritual que você acredita, o importante é você acreditar em alguma coisa. E falam isso numa pureza, numa falsa pureza tão grande, que você quase que acredita, né? A pessoa vira para você e fala, não importa se você crê em Deus, se você crê no Buda, se você crê numa força cósmica que nos rege. O importante é você crer e fazer o bem. E isso parece que soa tão bonito aos nossos ouvidos, sim ou não? Né? Não, quando você fala que você tem que crer num Deus apenas, você está excluindo as pessoas. Vamos viver o amor, né? Vamos viver a mentira, porque isso é apenas uma mentira dita com doces palavras. É como o profeta, né? Na boca é doce como mel, mas amargo quando chega ao estômago. Assim é a mentira. Nós não podemos, e de nada vale, apenas crer, se nós não estamos crendo naquilo que é correto. É como se uma enfermeira no hospital pegasse um medicamento e ela olha para o paciente e ela fala, eu vou te dar esse medicamento porque eu creio que esse medicamento vai te fazer bem, sem ler o prontuário daquele paciente. E ela, na maior das boas intenções, ela pode crer e acreditar com toda a convicção que ela está fazendo e de forma muito sincera, que ela está fazendo bem para o paciente. Mas ela não está fazendo a coisa correta, porque ela não leu o prontuário e ela não percebeu que aquele medicamento não é o medicamento correto. Assim somos nós. Não adianta nós crermos se não estamos crendo naquilo que é correto. Se nós não estamos crendo naquilo que é correto, nós estamos vivendo uma mentira. E é exatamente isso que João vai abordar a partir de agora, para encerrar o seu capítulo. Ele vai dizer, olha,
Não adianta ter sinceridade. Tem muita gente que é sincera, que crê sinceramente lá no santo, que crê sinceramente no Iemanjá, que crê sinceramente nos espíritos lá do terreiro, mas se essa crença, por mais pura que ela seja, por mais bonita, e aí você vê, né? Nossa, mas o espiritismo é muito bonito, as pessoas fazem obras, sim, é muito bonito, a ação deles é louvável, mas eles não estão crendo naquilo que é correto. Então, consequentemente, eles estão sendo o quê? Uma enfermeira que está dando o remédio errado. E isso é muito válido para nós que estamos também dentro da igreja. João vai nos explicar isso a partir do versículo de número 18, quando ele começa, né, dizendo, mais uma vez usando o termo que já se tornou familiar de nós aqui, né, filhinhos, né? Então ele mais uma vez se aproxima daquelas pessoas ali com um coração extremamente generoso e bondoso, para dizer coisas sérias, né? Como Nietzsche já disse, né? Ricendo dicere severum, né? Sorrindo dizer as coisas sérias. João está se aproximando mais ou menos dessa forma. Olha, filhinhos, eu vou trazer algumas verdades aqui para vocês, então me ouçam bem. E aí ele diz, esta é a última hora. Muitas vezes as pessoas interpretam isso daqui, né, de forma muito literal, essa última hora como sendo os últimos dias. E aí nós poderíamos entrar num viés de dizer que João estava errado. Porque se João escreveu isso aqui por volta do ano 70 depois de Cristo, né, e lá ele estava dizendo que era a última hora, nós estamos em 2021, entrando para 2022, você fala, pô, João errou, né? Olha o tanto de tempo que passou e a última hora, porque quando a gente fala de última hora, na nossa mente vem o quê? Os últimos dias, a volta do Senhor, né? E aí, eu consigo entender o que João está dizendo aqui, baseado naquilo que o professor Warren Reed ensina, que ele diz que a última hora, ela é um tipo de tempo, e não uma duração de tempo. Essa última hora que João está falando aqui, é um tipo de tempo, e não uma quantidade de tempo, de que está acabando, mas é uma qualidade de tempo. E qual qualidade de tempo que é essa? É a qualidade de tempo pós-ressurreição de Jesus. Nós, cristãos, acreditamos que após a ressurreição e a ascensão de Jesus, todos os momentos são última hora. Porque desde que Jesus subiu, a qualquer instante ele pode voltar. Você concorda comigo? Então nós acreditamos que desde João até hoje, até o nosso amanhã e até o dia dos nossos filhos ou dos nossos netos, nós continuaremos vivendo os últimos dias. E é assim a forma que todo cristão deve viver, como se amanhã fosse o último dia, como se Cristo fosse voltar amanhã. É o que Jesus nos ensinou e é a forma como nós precisamos viver, né? Como se nós tivéssemos nos convertido ontem, batizado hoje e como se Jesus fosse voltar amanhã. Nós precisamos viver porque precisamos ter esse entendimento de que a última hora pode ser amanhã, assim como pode ser depois de amanhã, para que o nosso caminhar seja sempre dentro da verdade. É isso que João está exemplificando aqui. Esta é a última hora. Qual a última hora? Qualquer instante após a ressurreição de Cristo Jesus. Qualquer momento que venha após a ressurreição de Jesus, trata-se da última hora. E aí, ele diz, o que vai acontecer nessa última hora? Ele diz assim, como vocês já ouviram, que o anticristo está vindo. Essa palavra que anticristo, provavelmente você já ouviu muito, né? Dentro da igreja, você que cresceu na igreja, talvez cresceu ouvindo que o anticristo estava surgindo, né? Essa palavra aqui na Bíblia só é descrita por João. Nós só encontramos essa palavra anticristo nos escritos de João. Você fala assim, só João que falou sobre isso? Não. Desde o Antigo Testamento, se nós formos, por exemplo, lá em Daniel e pegarmos a forma como Daniel escreve, Daniel já estava profetizando sobre o anticristo. Não com essa palavra, esse termo anticristo. O próprio Jesus
falou que o anticristo viria, mas não usando esse termo anticristo, né? Quando Jesus falou dos falsos profetas que viriam, Jesus estava mencionando essa possibilidade daquele que viria contrapor tudo o que é o anticristo? Aquilo que se contrapõe a tudo que Cristo ensinou. A palavra anti significa oposição. E aí, por que João diz, né, como vocês ouviram que o anticristo está vindo, assim muitos anticristos têm surgido? Nós temos que entender aqui o anticristo de duas formas. Nós temos o espírito do anticristo e temos a pessoa do anticristo. E aí, eu conversava com o Júnior no domingo sobre isso, né? A pessoa do anticristo já surgiu? Se nós formos pegar literalmente, é possível que sim. Talvez ele ainda não tenha se manifestado, né? Agora, como que nós sabemos? Ainda não tem como saber se a pessoa do anticristo está no nosso meio. Eu lembro de gente falando que quando o Obama ganhou a eleição nos Estados Unidos, era o anticristo. Ele era o anticristo, né? Agora, o espírito do anticristo já existe, desde as eras primitivas. O que é o espírito do anticristo? É tudo aquilo que se opõe àquilo que Jesus Cristo pregou. E esse espírito do anticristo, ele existe tanto no meio da sociedade, quanto no meio político, quanto no meio cultural, quanto no meio eclesiástico. Você fala, uai, pastor, como assim? O meio eclesiástico, a eclésia é a igreja, não é? O espírito do anticristo pode existir dentro da igreja? Sim. Nós podemos encontrar o espírito do anticristo dentro da igreja. E por incrível que pareça, João, ele vai falar exatamente isso no versículo 19. Ele diz, eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos. João propõe aqui que o espírito do anticristo, muitas das vezes, surge dentro do nosso contexto cristão. E você me pergunta, mas por que, pastor? De dentro do nosso próprio contexto? Porque é o lugar mais fácil para contrapor aquilo que Cristo já disse. De que forma que ele contrapõe aquilo que Cristo disse? Através das heresias. Através de sutis transformações naquilo que Cristo falou. Quer ver como que é uma forma muito fácil de mudar aquilo que foi dito? Voltemos lá no Jardim do Éden. Como que a serpente tenta a mulher? Ela não chega mandando a mulher comer do fruto. Ela faz isso? Como? Não. Ela lança o quê? Uma dúvida baseada naquilo que Deus havia ensinado. O que Deus havia ensinado? Não comerás do fruto da árvore do jardim. E ela chega com um questionamento. Não foi dessa árvore aqui que ele mandou não comer? E ali ela estabelece um diálogo com a mulher ao ponto de falar, não, é porque você comendo, você vai conhecer o bem e o mal. Quando se conhece a fé, quando se conhece os princípios, fica muito mais fácil lançar ali uma sutil dúvida, uma semente de joio muito singela e muito pequena, para que essa semente possa crescer juntamente com o trigo. É mais ou menos isso que João está querendo dizer, que do nosso meio vão surgir ali essas dúvidas e essas pequenas ou essas simples sementes que podem crescer e frutificar como heresias. Pastor Lloyd Jones, ele alerta sobre essas formas e ele diz que essa forma ela nunca vai vir totalmente caracterizada. Essas pequenas formulações, elas vão vir de formas muito sutis, de formas muito simples, de forma que você não entenda aquilo ali como uma heresia. E aí, se nós trouxermos para o nosso contexto, né? Aliás, se nós pegarmos, por exemplo, né, o contexto lá atrás da Reforma Protestante, né? Da onde que surgiram os 5 pontos do calvinismo, né? Que a depravação total, a eleição, foram um contrassenso àquilo que alguns discípulos de um cara que era muito competente, chamado João Armínio, né?
que queria tentar explicar algo que era muito complexo. Ele queria tentar explicar o seguinte: por que Deus, sendo bom, coisas ruins acontecem na humanidade? E quando ele estava tentando explicar aquilo ali, na boa intenção, seus discípulos foram tentar remanejar os seus escritos e escreveram coisas que iam além da palavra de Deus, dando, por exemplo, autonomia do homem de escolher seus próprios caminhos. E essa autonomia se tornou numa heresia. Heresias surgem no nosso meio todos os dias, e hoje de forma muito fácil, de forma muito simples. A heresia, ela não vai vir numa pregação gigante, né? Ela vai vir num stories lá, daquele influenciador digital, né? Ela vai vir num simples trecho lá, postado no YouTube. Numa palavra de 2 minutos, surgem ali conceitos que vão deturpar aquilo que é a verdadeira essência, aquilo que é o verdadeiro ensino. Dentro desse contexto, por que será que todas as vezes, e é muito interessante notar isso, porque às vezes a mentira, né, ela vem de uma forma muito bem disfarçada, a ponto de que quando você fala a verdade, nua e crua, ela se torna exceção, se torna preocupante. E aí quando nós, por exemplo, falamos hoje de santidade, parece que é algo, né? Quando você chega, por exemplo, né, no meio da turma de faculdade, né, você está lá, e aí está ali o assunto e tal, e aí você fala: não, mas o sexo é para depois do casamento. Como assim? O sexo? Você está louco? Que história é essa? Da onde que você tirou? Você é crente então? É isso que acontece na faculdade. Bom, pelo menos foi isso que eu passei no meu tempo, né? Aquilo que é a verdade, aquilo que é o simples, aquilo que é o certo, se torna... Como assim? Você vai, né, no linguajar, você vai deixar para transar depois do casamento? Como assim? Ah, você só pode ser daqueles crentes. Muda o contexto de forma que a verdade nua e crua parece que é o absurdo. E é por isso que a gente fala verdade nua e crua, né? Porque ela acaba se parecendo o absurdo, a exceção, a regra, quando ela é a coisa certa a se fazer. Já percebeu que o quanto que as pessoas ficam, às vezes, eufóricas quando você fala assim que Deus escolheu alguns e não outros? Como assim? Não, Deus ama a todos. Deus é amor. Amar a todos, né? A pessoa nunca leu a Bíblia, mas na Bíblia fala para amar a todos. Não, a Bíblia fala de eleição. E a pessoa, ela, né, quase dá um mortal para trás. Como assim? É a verdade. Está na Bíblia. E aí o problema é que muitas vezes a nossa falta de... E aí eu vou chegar nesse ponto que talvez é o clímax da nossa mensagem de hoje. A nossa falta de conhecimento da Bíblia nos seduz para a mentira. E era isso o que João estava mostrando que estava acontecendo com aquelas pessoas. Olha só o que ele vai continuar dizendo no versículo de número 19 ainda, né? Eles saíram do nosso meio, mas na realidade eles não eram dos nossos, porque se fossem dos nossos teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Mas vocês têm uma unção que procede do santo, e todos vocês têm o conhecimento. Qual é a marca do verdadeiro cristão para ele não cair nas mentiras? Na mentira vestida de verdade. Para que ele possa enxergar a verdade nua e crua. João está dizendo aqui 2 características que você precisa ter. Vocês têm a unção que procede do santo e o conhecimento. Primeira coisa que nós como cristãos precisamos buscar é a unção que vem do Espírito Santo. Nós precisamos ter essa unção. Precisamos buscar esta unção todos os dias. E não é a unção de receber a unção
do óleo lá na frente, não. A Bíblia diz que, né, os presbíteros precisam levar o óleo e ungir quem está doente e tudo mais. Mas João está dizendo aqui que é a unção do Espírito Santo. Sabe o que ele está fazendo menção? Ele está fazendo menção ao batismo de Jesus. Quando Jesus foi batizado, desceu sobre ele o quê? Sob a forma de pomba, o Espírito Santo, ungindo ele ali como o Filho de Deus, o escolhido. Da mesma forma, nós precisamos buscar esta unção, a unção do Espírito Santo, que é aquilo que lá dentro do nosso... Você já passou por essa experiência, né? De que você vai tomar uma decisão e de repente parece que algo lá dentro do seu coração fala assim, ó, vai não. Não vai não. Aquele não, ele não vai não, né? Não vai não. E aí você vai, toma, e aí lá na frente você descobre, nossa, já pensou se eu tivesse ido? Já pensou se eu tivesse aceitado aquela proposta? Já pensou? É a unção do Espírito Santo que está em nós, que fala no coração de todo cristão. Nós precisamos buscar essa unção todos os dias. Essa voz, né, que a gente fala, é a voz da consciência, né? Não, é a voz do Espírito Santo. Você precisa escutar a voz do Espírito Santo todos os dias. Essa voz precisa ser audível todos os dias. Todos os dias da sua vida você precisa buscar. Espírito Santo, fala comigo nas minhas tomadas de decisões, fala comigo nas coisas que eu preciso dizer, nas coisas que eu preciso falar, nas coisas que eu preciso não falar, né? Às vezes você está pronto para falar alguma coisa e o Espírito, fala isso não, fica quietinho no seu canto aí, é melhor para você, né? E aí você evita um conflito ali, porque o Espírito Santo te guardou. Primeira coisa, nós precisamos da unção do Espírito Santo para discernir aquilo que é verdade daquilo que é mentira. E segundo, vocês têm conhecimento. Isso aqui é fundamental. Na verdade, isso aqui é primordial. Esse conhecimento que João está falando aqui é o conhecimento que já havia sido ministrado para aquelas pessoas. É o conhecimento vindo dos pais apostólicos. Eles já tinham conhecimento. Eles já sabiam da verdade, mas os gnósticos e os hereges estavam ali no meio da igreja deturpando essa verdade, mudando o sentido dessa verdade. E é o que hoje acontece no nosso meio, né? Não é errado ser coach, ser pastor. Nós já fomos ensinados os princípios, nós já fomos orientados dentro de alguns princípios, nós já fomos doutrinados. Existe uma ortodoxia cristã. A ortodoxia é aquilo que, se nós pudermos dizer, o que é a ortodoxia? É aquilo que é o quadrado, né? Mas essa igreja é muito quadrada. Ela é quadrada sim, né? Ortodoxia é exatamente isso, são as 4 regras fundamentais que nós precisamos estar o quê? Dentro. Mas tem que sair da caixinha da igreja. Tem não. Se você sair da caixinha da igreja, você vai cair no pecado do inferno, né? Sai da caixinha da igreja para você ver onde é que você vai tropeçar. Essa é a nossa ortodoxia, ela tem que ser integral. Nós temos que viver a ortodoxia da igreja. Os princípios cristãos não são negociáveis, né? Os princípios cristãos, os princípios fundamentais, os sacramentos não são negociáveis. Eu não posso negociar a ceia do Senhor, eu não posso negociar a minha vida de santidade, eu não posso negociar a liturgia da igreja. Mas a gente pode colocar uma musiquinha aí do cantor lá, eu nem sei os cantores do mundo, né? Põe a música lá, toca a música lá na igreja, não tem problema não, né? Pega lá a música do Coldplay, tocar a música do Coldplay, é tão legal, né? E toca lá no meio, não tem nada a ver, né? A liturgia do culto não é essa. São valores que não são negociados. E do mesmo jeito que nós não podemos negociar a ortodoxia da igreja, eu não posso negociar os valores que eu aprendo dentro da igreja, fora da igreja. Porque senão você está vivendo uma vida de mentira. E é isso que o apóstolo João está combatendo aqui. Não podemos viver uma vida de santidade dentro da igreja e outra fora. A mesma regra que eu tenho dentro da igreja tem que ser a minha regra fora da igreja. Então você quis dizer que eu não posso escutar a música, aquela velha pergunta, né? Eu posso ouvir música do mundo? Não existe música do mundo, música é de Deus. Toda e qualquer arte é de Deus, né? Se você não puder ouvir uma música lá do Coldplay, lá na sua casa, né? Você não pode, por exemplo, ir num cinema assistir um filme que você não sabe que foi feito por você não pode ir no museu mais, você não pode fazer mais nada, né?
Agora, aquilo ali não é um ato de ortodoxia, não é um culto. Aquilo ali não vai influenciar a sua vida com Deus. São coisas diferentes. Agora, quando nós estamos falando de valores, né, de você saber da importância de ser um testemunho vivo, né, dentro da igreja e fora da igreja, de você realmente levantar a bandeira da sua igreja, né? Olha, eu sou da Igreja Fonte da Vida e lá os nossos princípios são esse e esse, eu sirvo lá e do mesmo jeito que eu sirvo com princípios lá dentro, eu vou colocar os meus princípios da Igreja Fonte da Vida que eu faço parte, aqui dentro do meu trabalho, aqui dentro da minha faculdade, aqui dentro da minha escola, né? Porque onde eu estiver, eu preciso ser sal. De que adianta o sal se ele continua dentro do saleiro? E aí, dentro desse aspecto do conhecimento, João ele vai além, ele vai mais profundo. E o reverendo Hernandes Dias Lopes ele tem um conceito muito interessante, que ele fala assim que o nosso atual estado, né, da nossa sociedade cristã é um estado de analfabetismo teológico. E isso é muito sério. Isso é muito grave. Nós somos analfabetos teologicamente, né? Nós somos alfabetizados de forma funcional. Sabe aquele o alfabetizado funcionalmente, né? Que ele sabe o quê? Escrever o nome dele, né? E ler coisas, né? Básicas, né? É o funcional ali, só aquilo que ele precisa. Isso, exatamente. Às vezes ele sabe ler e não sabe perfeito, sabe ler e não sabe interpretar. É exatamente isso que Martinho Lutero veio combater e que nós estamos esquecendo. Poxa vida, Martinho Lutero deu a vida dele, né? John Hus, Knox, Martinho Lutero deu a vida para traduzir a Bíblia, para que as pessoas pudessem ler e pudessem interpretar. E hoje o cara não leva a Bíblia para a igreja. E hoje o cara não lê a Bíblia. Não é o nosso contexto mais, né? Todos nós sabemos da importância. Lê e não interpreta, né? É o analfabeto funcional, né? Ele lê, mas não sabe o que aquilo ali está dizendo. Certa vez, George Whitefield foi o maior, talvez, né? Um dos maiores evangelistas que esse mundo já teve. E aí, certa vez, conversando com um senhor, ele chega e pergunta para esse senhor, né? Diz para ele assim, em que você crê? Aí o senhor vira para ele e fala assim, eu creio naquilo que a minha igreja crê. Aí George Whitefield, interessante. E o que a sua igreja crê? A minha igreja crê no mesmo que eu creio. Aí ele falou, bom, então me fala, o que você e a sua igreja creem juntos? Nós cremos na mesma coisa. Ou seja, nós não cremos em nada. E infelizmente, esse pode ser o nosso contexto. Certa vez eu brinquei num dos nossos discipulados, né? Que nós seríamos mais intelectual. Hoje não está falando mais tribo, né? Nós seríamos o grupo, né? Mais intelectual. Não foi presunção e não foi querendo forçar a barra com você, não. Eu posso dizer hoje que os meus discípulos no ano leram 2 literaturas cristãs boas, né? No mínimo, né? Fora o que você está lendo, João? Eu estou lendo Confissões. Que maravilha! Olha que maravilha! Isso alegra o meu coração. Confissões de Santo Agostinho, o maior filósofo da igreja. Eu começo semana que vem. O que você está lendo agora? Começa Confissões semana que vem. Você vai começar? O que você estava lendo? Qual foi o seu último? O Peregrino. Olha que maravilha, o Peregrino. Charles Spurgeon diz que leu o Peregrino mais de 100 vezes. Quem for Charles Spurgeon, o maior pregador da nossa era moderna, leu o Peregrino mais de 100 vezes. E o Caian leu a primeira dele, vai ler muitas outras, vai ensinar para os filhos dele, vai comprar a Peregrina para dar para a namorada dele quando ele começar a namorar, né? Tal. Uma vida cristã intelectual é uma vida que, como Charles Spurgeon já dizia, anda por vários livros, mas se detém na Bíblia. Nós precisamos conhecer. É o que João está... E olha quanto tempo João ensinou isso e o povo esqueceu, né?
Aí você fala assim, pastor, eu tenho que ler a Bíblia todo dia? Sim, todo dia. Mas é muita coisa. Leia um versículo por dia. Leia um versículo por dia. Pega Provérbios. Provérbios tem 30 capítulos. Se você ler 2 versículos, você vai ler Provérbios inteiro, o ano inteiro. 2 versículos. E eu põe minha cara a tapa se você vai conseguir ler só os 2 de Provérbios até, no mínimo. Não vai dar 2 vezes você ter terminado o Provérbios, você está morrendo de vontade de pegar outro para começar a ler. Todo mundo que chega, mas eu não dou conta, não consigo. Um versículo é 5 segundos de leitura. Teve um ano que na minha leitura eu coloquei como base ler 10 capítulos por dia. Eu li a Bíblia, foram 2 vezes no ano, né? Foi, voltou, e depois eu li os evangelhos todinho, né? E teve um outro ano que eu coloquei assim, eu vou ler Mateus, Marcos, Lucas e João 7 vezes nesse ano. Aí eu li Mateus, Marcos, Lucas, João, Mateus, Marcos, Lucas, sem a normal do ano inteiro. Mateus foi 7 vezes o ano inteiro, Mateus, Marcos, Lucas, Mateus, Marcos, Lucas. Aí você fala assim, nossa, deve ter sido chato, né? Decorou tudo. Foi o ano que eu tive mais revelação do Novo Testamento. Nossa, mas já é a 8ª vez que eu... 8ª não, né? Já é a 6ª vez que eu estou lendo e de novo Deus fala comigo nisso aqui. Leia a Bíblia. João estava ensinando isso aqui, olha. Unção e o conhecimento. E aí ele vai finalizar, né? Ele vai para a parte final desses capítulos que nós lemos. No versículo 22 ele faz uma pergunta. Quem que é o mentiroso? Senão aquele que nega que Jesus é o Cristo. Quem que nega que Jesus é o Cristo? Parece que para nós é algo assim tão natural, né? Jesus é o Cristo. Quem é o Cristo? O Filho de Deus, né? E aí você fala assim, não tem como a pessoa negar Jesus. E eles negam debaixo do seu nariz. Todo dia. Sabe aquela conversa que você fala assim, nossa, que conversa agradável que eu tive com fulano de tal. Eu acho que eu estou começando a pregar para ele. Aí você está conversando e você fala assim, você acredita em Jesus? Aí ele vira, mas é claro. Nossa, Jesus foi um grande mestre. Nossa, os ensinos de Jesus foram fantásticos. Aí você fala assim, não, tá convertendo meu amigo, né? Tá nada, tá mentindo pra você, tá sendo mentiroso, é o Jesus histórico. Nós não cremos no Jesus histórico. É bom? É legal, inteligentíssimo, claro, era Deus. Deus, né? Totalmente Deus e totalmente... No que eu creio? Jesus Cristo, Filho de Deus, que encarnou nesse mundo, Deus que encarnou em forma corpórea, nasceu. Aí nós precisamos... vamos tirar alguns meses da célula para a gente estudar o credo apostólico, né? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, que nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, sofreu, foi morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao 3º dia, subiu aos céus, está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio na Santa Igreja Católica, que é universal, né? Na Santa Igreja Apostólica, Católica, né? Creio no Espírito Santo. Amém. Creio na Igreja. Faz tempo que eu não sou católica. Amém. Mas o credo não é católico, o credo é nosso, o credo é cristão. Né? O Pai Nosso também, né? Da mesma forma, o credo vamos marcar para a gente tirar um período da célula para a gente estudar o credo. Eu vou estudar todas as frases do credo com vocês, né? Por que o credo é importante? Porque o credo vai exatamente contra isso que seu amigo fica mentindo. Eu creio em Jesus mestre, que ensinou muitas coisas. Você tem que crer em Jesus, que é Deus, que veio ao mundo, que nasceu, sofreu, morreu e ressuscitou. Aí sim, você crê nisso? Crê, então converteu. Essa conversazinha de Jesus, não sei o que, Pai, não. Nós cremos nesse Jesus, porque todo aquele que não confessa Jesus como Filho de Deus se diz mentiroso.
É o que João está dizendo aqui. E essa mentira às vezes nos engana demais. Essa mentira às vezes está dentro da igreja. E nós precisamos estipá-la do nosso meio, exorcizá-la do nosso meio. E aí, João vai terminar, né, dizendo: quanto a vocês, cuidem para aquilo que vocês ouviram desde o princípio, permaneçam em vocês. Né? Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Como nos proteger dessa mentira, dessa chuva de fake news escatológico e teológico que todos os dias chove sobre nós? João, ele dá a estratégia. A primeira estratégia, né, que nós precisamos usar para nos proteger é crer naquilo que ouvimos desde o princípio. E ele fala isso aqui, não é no sentido daquilo que você ouviu lá atrás, mas fala naquilo que você ouviu, que é a tradição. Ele está falando assim, não dê moral nas coisas novas que você tem ouvido, não. Né? Eu incentivo muito, né, quem anda comigo, né, quem está junto comigo, a ler. Você quer ler um bom livro cristão? Né? Para de ler Augusto Cury, pelo amor de Deus. Vai para os pais da igreja, né? Vai lá para Agostinho, vai para Tomás de Aquino, vai para os pais da igreja, porque é aquilo que está ensinado baseado na doutrina, né? É aquilo que não está querendo colocar, não tem novidade, né? O pessoal agora está na moda falar assim, né? Tem uma chave nova para você, né? Agora é código, agora, ixi, né? Arrasta para cima, eu tenho um código, não, né? Não tem nada. Não arrasta pra cima ainda, clique no link. Clique no link, me disseram isso, é verdade. Clique no link, né? Já dizia Salomão, não existe nada de novo debaixo do sol, né? Fica querendo inventar coisinha nova. João está falando assim, sabe qual que é a estratégia para você não cair nas mentiras? Pra você não cair na mentira que anda por aí vestida de verdade? Tenha em mente aquilo que já foi te ensinado. E se você esquecer, volta a ler a Bíblia. Lá está o princípio de tudo. Não precisa de inovação, coisa nova. Não. Deixa isso aí para as tecnologias. Volta para a Bíblia. E segundo, o que nos protege é aliar duas coisas que João fala aqui. Equilibrar duas coisas. Às vezes nós... E eu incentivo muito, né? Eu me policio para conseguir equilibrar isso aos outros, né? Eu incentivo muito, leia a Bíblia, estude a palavra, estude. Mas, além da palavra, além dos fundamentos, nós precisamos também de uma coisa que é sobrenatural. É a unção de Deus que vem sobre nós, que traz a revelação. Eu não posso viver baseado... Tem gente que quer viver baseado só na unção, né? Não vou ler a Bíblia, não. Eu vou orar e Deus vai me dar uma unção que vai trazer as coisas na minha mente. Não, você tem que ler a Bíblia. E ao mesmo tempo que você tem que ler a Bíblia, você tem que buscar uma unção nova de Deus todos os dias. E assim você andar nesse equilíbrio de ler a Bíblia, saber que ela é o seu princípio, o seu fundamento, a sua base, e de que aliado à Bíblia você tem que buscar uma unção nova de Deus todos os dias. A Bíblia mesmo diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Que essa misericórdia de Deus possa se renovar sobre nós. E que assim nós possamos viver essa promessa. Qual é a promessa que João diz? Esta é a promessa que ele nos fez. A vida eterna. Nós comentamos sobre isso semana passada e João reforça mais uma vez, né? Quando nós buscamos viver a palavra aliada a uma unção, as coisas dessa terra se tornam fúteis. Nós começamos a enxergar além. Nós começamos a ter visão de águia, a ver as coisas além da dificuldade que nós estamos passando, a ver as coisas além do problema que nós estamos enfrentando. Às vezes, nós somos induzidos a olhar para a nossa circunstância, né? É porque é real, né? O problema lá da sua casa você vê ele todo dia. A doença que um parente seu está passando, você vê todo dia. A dificuldade financeira da sua conta, você vê todo dia, né?
aquele cheque que você tem que pagar, que você tem que cobrir, o boleto que você tem que pagar no final do mês, você lembra dele todo dia, todo dia. Agora, viver baseado na palavra de Deus e na unção de Deus, não é viver alienado, mas é viver seguro, é saber que todos os boletos, é saber que todas as enfermidades, é saber que todas as tribulações não serão maior do que a promessa que Deus já fez para você. Não há bênção maior, não há nada maior do que aquilo que um dia Deus prometeu para você, a vida eterna. E eu creio nisso, eu creio nessa promessa de Deus para mim, eu creio nessa promessa de Deus para você. Que nós possamos viver esta verdade, por mais que ela seja, às vezes, dura e nua e crua. Vamos orar? Senhor Deus de glória, de majestade, nós nos rendemos diante da imensidão do Teu amor. Amor esse que nos permitiu compartilhar a Tua palavra nessa noite. Amor esse que trouxe revelação sobre nós. De forma única e exclusiva, através do Teu Espírito. Não através da minha carne podre e maldita, mas através do Espírito Santo do Senhor que pairou aqui e que simplesmente verbalizou através do som da minha voz a palavra do Senhor. Nós somos gratos a Deus por isso. Somos gratos porque a palavra dele continua viva, da mesma forma que ela estava tão viva quando estava saindo das tintas das penas na mão de João. Ela ainda continua viva em nós, hoje, no dia 18 de novembro de 2021. E que essa palavra continue viva em nossos corações todos os dias de nossa vida, acendendo a chama do nosso interior, renovando a nossa fé, nos dando ousadia, nos dando intrepidez, nos fazendo instrumentos da palavra do Senhor, instrumentos que vivem uma verdade, não cristãos que vivem uma falsa vida, um falso cristianismo. Que nós, ó Deus, possamos sair das trevas para o reino da Tua luz, que nós possamos viver em amor uns para com os outros, mas que principalmente nós possamos viver a verdade do Evangelho do Senhor. Que essa verdade seja expressa, ó Deus, no nosso linguajar, que essa verdade seja expressa no nosso sorrir, no nosso modo de andar, que essa verdade seja expressa, ó Deus, dentro das nossas casas, que essa verdade seja expressa em cada uma das nossas orações. Senhor, nós temos feito pedidos, ó Deus, que são únicos e que estão somente entre nós e o Senhor. O Senhor sabe muito bem quais são eles, os princípios que nos movem pedir cada um deles. Ó Deus, e cada um desses desejos, cada um desses pedidos, ó Deus, nós só temos os feito porque são verdades que estão dentro do nosso coração. Nós temos pedido coisas muito valiosas ao Senhor ultimamente, ó Deus. E isso que temos pedido ao Senhor só estão em nós porque um dia o Senhor plantou dentro do nosso coração. E que essa nossa oração venha nos transformar, venha nos mudar de glória em glória a cada novo dia, para que nós possamos, ó Deus, viver a verdade do Senhor. Tira de nós a falsidade, tira de nós a mentira, tira de nós, ó Deus, o falso moralismo, tira de nós, Senhor, a preguiça, ó Deus, de não ler a Tua palavra, tira de nós, Pai querido, a falta de vontade de buscar conhecimento, gera em nós a cada dia mais o desejo, que seja um desejo, ó Deus, sobrenatural, de buscar entendimento, de crer, ó Deus, na palavra do Senhor, e de saber que ali, nos versos de Salmos, de Provérbios, dos profetas, do Pentateuco, do Novo Testamento, nós podemos encontrar as respostas, ó Deus, para os nossos anseios, as respostas para as nossas angústias, a resposta, ó Deus, para a nossa solidão, para o nosso sofrimento, e que nós, ó Deus, sejamos renovados pela palavra do Senhor, que nós tenhamos, ó Deus, uma vida íntegra, pura e plena contigo. Esse é o nosso desejo, Pai. Que essa palavra seja uma semente em nosso coração, que cresça a partir de amanhã e que nós continuemos a regá-la com a verdade, ó Deus. Que nós continuamos, ó Deus, regando todos os dias essa semente com a verdade da palavra do Senhor.
Assim nós oramos, em nome do teu Filho amado, Cristo Jesus, o Nazareno. Amém e amém. Deus te abençoe em nome de Jesus.